Dia, gente, já tô no brechó. Estão vendo as roupas aqui? Eu sou dona de brechó. E ontem eu não li pra vocês, eu não li pra mim, não li. Amanheci orando, não amanheci bem, mas dormi bem. Acordei durante a madrugada, assisti um filme, a, Mulher, a Mulher do Trem. Muito bom psicologicamente, né? Para pessoas que se sentem abusivas por algum modo. Às vezes o marido, o namorado, ou um amigo, ou uma amiga, faz de conta que você é louca, você bebe um pouquinho, você não se lembra do que você fez, e essa pessoa fala que você fez coisas que você não se lembra. Então isso aí, gente, se você vê, né? Eu não sei se é a garota do trem, acho que é a garota do trem. Ela é muito boa porque ela fala sobre abuso psicológico, sobre quando você bebe, você perde a é, acho que é garota do trem. Você perde a noção do que você fez e a pessoa fala que você fez uma coisa que você não fez. Esse filme é muito bom para quem tem problemas aí psicológicos, porque quando eu era adolescente, devia ter uns 16 anos, eu tinha um namorado que ele me fazia beber. E eu perdia completamente, assim, não sabia o que estava acontecendo, porque quando eu acordava, eu já acordava assim com uma pessoa me dando banho que nem me conhecia. Então eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então eu passei por isso. Então esse filme, ele diz muito bem o que as pessoas são capazes de fazer conosco, né? De nos dar bebida ou a garota do trem. É a garota no trem. A garota no trem. Esse filme é muito bom, gente. Na Globoplay tem, eu assisti. Fala muito sobre o psicológico, sobre quando você bebe, você perde a noção, quando as pessoas são malvadas, dá bebida para você, para usar você psicologicamente, para abusar de você psicologicamente, para falar que você fez uma coisa que você não fez. Assista esse filme, A Garota no Trem. Talvez no YouTube você encontra, tá bom? Na Netflix também acho que você encontra. Vamos aqui do capítulo 13, né, que nós estamos. Versículo 1 do Juízes. É o Antigo Testamento, porque nós conhecemos mais de Deus. E para conhecer mais de Deus, nós temos que saber lá do começo, né? Como Deus tem poder, né? Esse poder de Deus aí, que é um poder assim absoluto, né? Absoluto. Ninguém tem o poder que Deus tem, né? O único que tem poder de dar a vida e a morte é Deus. Mais ninguém. Jesus Cristo tem que pedir para Deus, o Pai dele. Claro que toda glória, toda honra é para Deus. E Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, está lá, né, em pé à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando o momento que ele vai mandar Jesus vir para julgar todos nós, todos que passaram por aqui. Então vamos ler aqui capítulo 13, versículo 1. Os israelitas foram um povo que Deus escolheu para adorar a Deus, que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, né, que teve o nome de Israel aí, porque Deus mudou o nome dele para Israel, era pai de José do Egito. Fizeram novamente, nossa, de novo, igual eu, peco toda hora. Fizeram novamente o que era mal aos olhos de Jeová, de Deus, Pai de Jesus. E Jeová os entregou nas mãos dos filisteus, que são outro povo, cultuava outros deuses. Por 40 anos eles ficaram escravos dos filisteus, porque Deus entregava o povo que ele escolheu, que ele prometeu para Abraão, para Isaque e para Jacó, queria multiplicar como as areias do mar. O povo que ele tirou do Egito, ele entregou nas mãos dos inimigos dos filisteus, que adorava outros deuses, porque eles fizeram o que era mal diante de Deus, que Deus não agradou do que eles fizeram. 40 anos você ficar escravo de um povo, hein? Versículo 2. Naquela época havia um homem chamado Zorá, com Z, Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoa. Sua esposa era estéril, não podia ter filhos.
e não tinha filhos. Versículo 3. Certo dia, o anjo de Deus, pai de Jesus, apareceu à mulher e disse a ela: Mulher, o anjo de Deus disse a essa mulher: Você é estéril, né? E não pode, e não tem filhos. Mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Versículo 4. Tome cuidado, mulher, para não beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas, e não coma nada que seja impuro. Olha, desde aquela época, né? Mulher grávida, olha, o anjo falou para ela que ela não podia beber vinho e não comer nada impuro, coisas que Deus falava que era impuro. Versículo 5. Você, mulher, ficará grávida e dará à luz um filho, e não se deve passar navalha na cabeça do seu filho, deixar ele careca. Porque o menino, esse menino que você vai ter, será um narizeu de Deus. Narizeu de Deus. Então, vim aqui no Dr. Google para saber o que é narizeu. Narizeu é um termo utilizado na Bíblia cujo significado indica um voto de consagração especial que uma pessoa fazia diante de Deus. Então, o narizeu, né, era aquela pessoa de um ou de outro sexo que na lei de Moisés se obrigava por voto a abster-se de vinho, não bebia vinho, e de todas as bebidas alcoólicas, a deixar crescer o cabelo, a não entrar em qualquer casa em que houvesse gente morta, quando tivesse o velório não podia ir, e não assistir a qualquer funeral. Porque naquela época, gente, você, não sei, Deus não mudou isso não. Deus não mudou, Jesus Cristo não mudou, mas não podia pegar em gente morta não, porque ficava impuro. Nem ver, nem chegar perto. Narizeu era uma pessoa que era consagrada a Deus, não podia cortar o cabelo. Versículo 5. Você, mulher, ficará grávida e dará à luz um filho, e não se deve passar navalha, cortar o cabelo do menino, porque o menino será um narizeu de Deus. Uma promessa, uma pessoa que fez um voto de Deus. Mas no caso foi Deus que Deus fez para ele, né? Desde o nascimento dele. E este menino salvará o povo de Israel das mãos dos filisteus, que já estão 40 anos escravos dos filisteus. Deus podia salvar eles? Podia, mas Deus queria usar um ser humano. E Deus já usou agora, dessa vez, não um ser humano que já estava vivo, mas um ser humano que ele colocou na barriga, né, desta mulher que não podia ter filhos. E ele falou que não podia cortar o cabelo desse menino. E ela não podia tomar vinho na gravidez e nem comer nada impuro. E esse menino não podia nem em velório. Né? Vocês viram aí o que o significado de narizeu. Versículo 6. Então a mulher foi contar ao marido dela: Marido, um homem do verdadeiro Deus, que é um anjo, veio a mim. Um anjo veio até mim. Pensa, gente, se um anjo aparecer perto de mim, acho que eu desmaio. Sua aparência desse anjo inspirava muito temor. Eu tinha medo, disse a mulher, como a de um anjo do verdadeiro Deus. Eu não lhe perguntei de onde ele era, não. Nem ele me disse o nome dele. Versículo 7. Mas esse anjo disse a mim: Mulher, você ficará grávida e dará à luz um filho. Então, quando você ficar grávida, não beba vinho, nem outras bebidas alcoólicas, e não coma nada impuro, porque o menino será um narizeu de Deus, um prometido de Deus, desde o nascimento dele até o dia da morte dele. Versículo 8. Manoá suplicou a Deus Pai de Jesus, dizendo: Perdão, Deus, por favor, que o homem do verdadeiro Deus, que acabas de enviar, que era um anjo, venha novamente para nos instruir sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Versículo 9. Então o verdadeiro Deus, Pai de Jesus, escutou Manoá. E o anjo do verdadeiro Deus veio novamente à mulher, enquanto essa mulher estava sentada no campo. Manoá, o marido dessa mulher,
não estava com ela estava sozinha, lá no campo. Versículo 10. A mulher foi correndo contar ao marido dela: Marido, veja, o homem que veio até mim outro dia, aquele anjo, apareceu novamente. Eu estava lá no campo, ele apareceu. Você não estava comigo, eu estava sozinha. Versículo 11. Então Manoá se levantou e foi com a sua esposa. Manoá chegou até o homem que era o anjo e perguntou: Você é o homem que falou com a minha esposa? Hum? O homem respondeu: Sim. Então o anjo vem em forma de um homem, né? Versículo 12. Manoá disse então: Que as suas palavras se cumpram. Como o menino deve ser criado, por favor. E o que esse menino fará? Me fale, por favor. Me dê instrução. Versículo 13. O anjo de Deus disse a Manoá: Manoá, sua esposa, deve evitar tudo o que eu disse a ela. Álcool e comidas impuras. Não deve cortar o cabelo do menino. Não deve deixar ele chegar perto de pessoas mortas. Esse menino vai ser consagrado antes de nascer, ao nascer até ele morrer a Deus. Versículo 14. A sua esposa não deve comer nada que a videira produz, vinho alcoólico. Nada que a videira produz, nem nada mesmo, nada. Ele falou nada é nada. Nada que a videira produz, não deve beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas, não deve comer nada que seja impuro, ela deve fazer tudo o que eu ordenei. Versículo 15. Manoá disse então ao anjo de Deus: Por favor, anjo de Deus, fique e deixe-nos preparar um cabrito para você. Versículo 16. Mas o anjo de Deus disse a Manoá: Manoá, se eu ficar, não comerei do seu alimento. Mas, se quiser apresentar uma oferta queimada a Jeová, pode oferecer esse cabrito para ele. Manoá não sabia que era o anjo de Jeová, porque ele vinha em forma de um ser humano, de um homem. Então, assim, ele não comia, né? Ele falou assim, então você vai oferecer esse cabrito para Deus, como aroma agradável. Mata, bota fogo e aquela fumaça ia para o céu, né? Naquele momento ali era para Deus. Versículo 17. Manoá disse então ao anjo de Deus: Qual é o seu nome, anjo? Para onde que nós queríamos saber seu nome, para que prestemos homenagem quando a sua palavra se cumprir. Versículo 18. Mas o anjo de Deus disse a Manoá: Por que você pergunta o meu nome? Visto que ele é maravilhoso. Versículo 19. Então Manoá pegou o cabrito e a oferta de cereais e os ofereceu a Deus Pai de Jesus sobre uma pedra. E ele, Manoá, fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Ele quem? O anjo? E ele fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Versículo 20. Enquanto as chamas subiam do altar para o céu, para Deus, Manoá e sua esposa viram o anjo de Deus subir nas chamas do altar. Eles se prostraram imediatamente com o rosto por terra. Até eu, gente. Versículo 21. O anjo de Deus não apareceu de novo a Manoá e a sua esposa. Então Manoá percebeu que era o anjo de Deus. Não era um homem, não era um ser humano comum. Versículo 22. Manoá disse então à sua esposa: Ó minha esposa, com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Versículo 23. Mas a esposa de Manoá disse a ele: Se Deus quisesse nos entregar à morte, não teria aceitado a oferta queimada e a oferta de cereais das nossas mãos. Não teria nos mostrado todas essas coisas e não teria nos contado nenhuma dessas coisas que ele contou. Versículo 24. Mais tarde, a mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. O Sansão, gente, né? A força de Sansão era dos cabelos dele.
O menino crescia e Deus continuava abençoando Sansão. Versículo 25. Com o tempo, o Espírito de Deus começou a agir sobre Sansão em Manedã, entre Zorã e Estaol.